Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, pastor evangelista Dalmo Pereira orando por você. Irmãos, meus amados, minhas amadas, estamos aqui juntos, no santuário do Senhor Jesus Cristo, onde eu e os anjos servimos ao Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Abençoando a cada um dos quatro cantos deste mundo. Que esta mensagem chegue aonde eu não posso ir. Amém, irmãos? A leitura que vamos estar aqui fazendo hoje, nas Escrituras Sagradas do Senhor Jesus Cristo, está aqui, se encontra no capítulo 8 do livro de Atos, onde fala a partir do versículo 26, Filipe e o eunuco. Amém, irmãos? Compartilhe a mensagem, tá? O evangelho é para ser compartilhado, tá? Que o Espírito Santo de Deus venha falar com cada um, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? E que nós venhamos cada vez mais nos fortalecer na fé para estarmos mais perto da nossa salvação, em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Filipe e o eunuco. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. Regressava e, assentando no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo, Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: compreenderei. E ele disse: como compreenderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis que a água que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou para o carro e desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não o viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, e indo, passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Irmãos, estamos aqui diante de uma história com H maiúsculo, claro. A Bíblia é toda H maiúsculo, A Bíblia é verídica, ela existe para aqueles que crêem.
E estamos diante de uma história aonde nos ensina, a palavra de Deus nos ensina que não existe fronteira para o Evangelho. Você tem pregado o Evangelho? Aonde? Como? O Evangelho não tem fronteira. Esta é a palavra. Não existe fronteira. E aqui, quando se fala, né, está querendo nos dizer que essa mensagem aqui do Evangelho, ela é universal. É uma mensagem universal, abrangendo pessoas de todas as origens, porque ela é universal, ela é sem fronteira. Glória a Deus, ela é sem fronteira. Essa passagem é uma passagem forte que nós vamos estar aqui falando sobre, desculpa aqui, é porque aqui na casa do Senhor, no santuário do Senhor, estou lendo, pegando a caneta, pegando o rascunho, aqui ó, os esboços que eu vou escrevendo, vou fazendo, vou lendo, amém, irmãos? E assim é que eu vou buscando em Cristo Jesus a palavra. Glória a Deus, que o Espírito Santo de Deus continue em mim, continue em você, e que possa, sim, mover o seu coração, como mover o meu, para que nós possamos crer que Jesus é o único e suficiente Salvador de nossas vidas. Então vejamos. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Para Gaza, que está deserta. Vejamos. Esse primeiro versículo, eu diria aos irmãos que não existe lugar nenhum que proíba ou que impeça o anjo do Senhor Jesus Cristo, que impeça Deus fazer a obra na vida do seu filho amado, do seu servo, da sua descendência, que é a de Abraão. Porque quando nos fala que o anjo do Senhor, né, falou a Filipe: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Eu quero dizer para você, não importa o deserto que você está passando, não importa o que está acontecendo, o que importa é que a sua fé vai tirar você desse deserto. O que importa é que a sua fé vai fazer a obra em você e na sua família, aqueles que você está sempre orando e pedindo a Deus por eles. Porque o deserto, ele vai existir, e ele tem que existir, porque é no deserto que nós aprendemos a ficar com o couro cingido, é no deserto que nós aprendemos a ver como é que está a nossa fé diante do Deus vivo. Amém? Por isso, toma posse, porque Deus faz a obra onde quer que seja, em qualquer lugar, não importa o deserto. Amém? Nesse versículo 27, e levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo, era, veja bem, de Candace, que era a rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. Glória a Deus! Aleluias! Pastor, o que quer dizer esse versículo 27? Glória a Deus! Aleluia, Senhor! Este versículo 27, quando fala, e levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, quem levantou-se e foi? Filipe levantou-se e foi. Aqui está falando da obediência.
Voltando aqui rapidinho, Filipe, a importância de nós sermos obedientes com a palavra de Deus, ouvir a voz do Senhor teu Deus. E com a obediência que Filipe ouviu o anjo anunciando para que ele fosse naquela cidade, ali ele levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo, que era mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para a adoração. Esse etíope, né, rainha, esse eunuco, melhor dizendo aqui, irmãos, se nós analisarmos bem, aqui, esse eunuco fazia parte de outro povo. Mas o que me chama a atenção nesse versículo 27, meu irmão, minha irmã, meu amado, minha amada, glória a Deus, é que Deus, ele não escolhe classe social para fazer a obra na vida daquele que clama por ele, na vida daquele que dá um passo para Jesus. Se você analisar, levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo da rainha de Candace dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para a adoração. Ele era o superintendente de todos os seus tesouros, um homem de teres, de status. Era um homem de status. E Deus faz a obra, independente de você tá lá no status, lá em cima, ou tá cá, se aquele pequenininho, Deus vai fazer a obra. Se você não crê, começa a crer agora, passa a acreditar que Deus faz a obra na sua vida, independente da classe social. Seja branco, seja preto, seja magro, seja gordo, seja pobre, seja rico. O que nós temos é que dar o lugar para Jesus agir em nossas vidas. Olha só, ele era o superintendente dos seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para a adoração. Ele saiu para a adoração. E saiu para Jerusalém para a adoração. Mas aqui nos ensina também, dá-nos entender de que esse homem, ele gostava de ler a Bíblia. Ele gostava de ler as Escrituras. Porque quando se fala, né, desta forma, de todos os que ele era e tinha ido a Jerusalém para a adoração, é porque ele gostava de ler as Escrituras. Por isso que Deus fala, examinai as Escrituras de dia e de noite. Examine as Escrituras, para que você não seja nem confundido, nem enganado, para que você tenha em você a sabedoria que essa Escritura te dá, porque ela vem de Deus. Só Deus é sábio, só Ele nos dá sabedoria, essa sabedoria que vem do alto céu. E ali, então no versículo 28, fala, regressava, olha só, e ele regressava e assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. Ele estava lendo o profeta Isaías, aleluia, né? Isaías, profeta firme da era cristã de Cristo, que anunciou o evangelho, corajoso, firme, e ele estava ali, regressava e assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe, chega-te e ajunta-te a esse carro. Veja bem, irmãos, versículo 28 e 29 aqui, junção do versículo 28 e 29. Versículo 28, né, está querendo o quê? Não existe barreiras para Deus. O profeta que serve a Deus em espírito e em verdade, Deus manda ele ir e ele vai. Já foi falado aqui no primeiro versículo. Mas o que eu entendo para
nós completarmos melhor este versículo 28 com 29, é que quando o eunuco regressa e assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. Mas o anjo, e disse o Espírito a Filipe, chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse, entendes tu o que lês? Olha só. No 28, veja bem, no 28 e no 29, o eunuco estava regressando para o seu carro. Glória a Deus, aleluia, Senhor, para o seu carro. E o Espírito disse a Filipe, chega-te e junta-te a esse carro. Irmão, se você é aquele servo que obedece à palavra de Deus, se você é aquele que consagra ao Senhor, se você é aquele que tem obediência na palavra do Senhor, se Ele mandar você falar, você fala. Você é um porta-voz do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Você é o porta-voz do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Glória a Deus. E olha só, e correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse, entendes tu o que lês? Olha que só. Aí é que está a pergunta que Filipe faz àquele eunuco. E ele então disse, como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. Ele faz um convite a Filipe. Sobe, senta aqui comigo. E como é que eu tenho que aprender se não tem quem me ensina? Como é que eu tenho que aprender se não tem quem me ensina? Então, quando ele pergunta ao eunuco, né? Aqui eu coloco aqui como obediência dos dois, Filipe e o eunuco. A obediência. O eunuco com simplicidade, lendo sem entender. Sabe, irmãos, tem muitas pessoas que às vezes pegam no livro sagrado, ler e não entende, às vezes quer ficar um pouco nervoso. Não faça isso não. Ora a Deus, o Espírito Santo de Deus te ensina. Seja humilde para ouvir também aquele que vem para poder também passar para você a mensagem, a palavra. É o que aconteceu aqui, né? Porque olha só, quando o profeta Isaías e disse, olha só, entendes tu o que lês? Filipe fez essa pergunta. Entendes tu o que lês? Mas aí o que acontece? Como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou Filipe que subisse e com ele se assentasse. Então ali veio a obediência de Filipe, que já tinha ouvido do Espírito Santo o anjo, mandando ele vir. Ele veio e se juntou-se ao eunuco, que lia, mas não entendia. Eu quero dizer para você, neste momento, que Deus está te capacitando. Porque Deus capacita os escolhidos. Ele capacita os escolhidos dele, ele capacita. Se você ora, se você busca, ele capacita. Eu posso dizer para vocês que eu gosto de leitura, nasci, sou filho de uma professora. E sempre fui amante da leitura, mas eu nasci num berço que não tinha Jesus. Eu não tinha conhecimento com a Bíblia. E quando eu confesso que quando eu dei um passo, que Deus me resgatou, que eu fui ler a Bíblia, eu não entendia. Assim como aquele eunuco, eu lia e não entendia. E eu perguntei ao Senhor e eu fui orar. E o Senhor foi me capacitando. E eu fui ouvindo pessoas também. O Evangelho é isso.
O evangelho é para isso. Humilde, simples. E nós temos que ensinar. É para compartilhar. O que é bom é para ser compartilhado. E ali, então, quando Filipe que subisse, ele fala com Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este. Qual o lugar da escritura que ele estava lendo? O lugar da escritura que ele lia era este. Glória a Deus. Foi levado ao matadouro. Olha só, como a ovelha para o matadouro. Foi levado como a ovelha para o matadouro. E como está mudo o cordeiro diante do que os tosquia. Assim não abriu sua boca. Assim não abriu sua boca. Meu Deus, assim não abriu sua boca. Glória a Deus. O sangue de Jesus tem poder. Senhor, assim não abriu a sua boca. Ele estava lendo o profeta Isaías. Essa passagem se encontra no livro de Isaías. Isaías, no capítulo 34, versículo 35. Né? Aonde está aqui a palavra do livro de Isaías. Jesus foi levado como um cordeiro e nem sequer abriu a boca. Você sabe quem é esse Jesus? É aquele que sem nenhum pecado, esse sim, não tinha pecado, sem nenhuma mácula, passou por tanto sofrimento pelos nossos pecados. E ele veio e muitos não o receberam. É este Jesus. Você hoje está passando por uma adversidade. Muitas vezes lamentando, questionando. A palavra aqui nos ensina. Foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia. Assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Meu Deus, quem contará? Quem contará a sua geração? Nós. Quem contará? E nós estamos vivendo uma época onde não estão mais ensinando o evangelho dentro de casa, na sua maioria. Quem contará? Quem foi Jesus? Apresentar Jesus aos nossos filhos, à nossa família. Ah, pastor, mas eles não aceitam. Calma, não é com sabedoria. Uma sementinha. Apresente Jesus. Quem contará? Qual é a geração? Essa geração Nutella que nós estamos vivendo, essa geração onde muitos pais deixam os filhos do jeito que eles bem querem e compactua com outras situações que não tem nada a ver com o evangelho. E aí vem a pergunta, quem, né, contará sobre esse homem que foi crucificado? Que foi crucificado. Você imagina o que é você furar o dedo com um espinhozinho, né, de um quiabento, de um espinho simples desse. Você imagina. Agora você imagina as mãos furadas, batidas com pregos. E aí, o que mais poderia trazer a chateação? É você saber que aquele homem estava sendo crucificado, que foi levado como ovelha, né? Nada devia, não fez nada, a não ser pregar o evangelho, a salvação.
a não ser nos ensinar para que nós venhamos nos arrepender. Se você aqui, neste momento, está com seu coração turbado, chateado, perdoa a quem tem te ofendido. Porque sem perdão, você passará 100 anos na igreja, mas não terá salvação. Essa é a verdade. E quando vem e ele diz, olha só, no versículo 33, na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. Queres nem saber. Execução sumária. Foi tirado o seu julgamento. A sua execução. Sem direito de falar nada. Deram vinagre podre ele por água. Deram a ele uma coroa, mas de espinhos. Nós temos que meditar sobre esse Jesus que passou por isso sem dever. Porque muitas vezes, talvez alguém já é caluniado por uma determinada situação. Você imagina, quando você é caluniado por uma determinada situação que você não deve, o quanto dói. O quanto dói. Agora você imagina aquele homem, o Nazareno, que levou todos os nossos pecados e que foi crucificado. Nós temos que ter mais humildade, nós temos que perdoar mais, nós temos que buscar mais, nós temos que ler mais, como esse eunuco tinha a força de vontade, a vontade para ler a Bíblia, para meditar nas Escrituras. Ele não acertava, ele lia, mas não entendia. Mas aquele que está lendo e que não está entendendo, Deus está vendo a força de vontade dele e Deus envia anjo para capacitar você e a sua família. Essa que é a verdade. Continue lendo, continue meditando, ainda que você não entenda, vai para o joelho, ore com o Espírito Santo. A partir de agora, Deus começa a te capacitar, porque você é coluna na sua família. E a sua família vai precisar e precisa muito de você pregando este evangelho genuíno. E respondendo o eunuco a Filipe, verso 34, disse: Rogo-te, de quem diz isto? O profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, olha só, lhe anunciou Jesus. Porque o eunuco pergunta a Filipe. O eunuco pergunta. Quando o eunuco estava lendo aquela passagem lá em Isaías, foi levado como um cordeiro, sem abrir a boca. Ele estava lendo, mas não sabia, porque nós sabemos que a Bíblia, na sua maioria, é parábola. É parábola. Mas ele estava tendo humildade, ele tinha força de vontade de querer aprender. Você tem que ter essa força de vontade. E Filipe já tinha sido ordenado pelo Espírito Santo de Deus. E neste momento, o que acontece é que quando ele diz, e respondendo o eunuco a Filipe, rogo-te, a quem diz isto? O profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou Jesus. Anunciou Jesus, glória a Deus, glória a Deus. Anunciou Jesus. O que esse versículo está querendo nos dizer, meus amados, minhas amadas? Está querendo nos dizer, nesse versículo, glória a Deus, aqui, Filipe apresenta Jesus de forma simples, porque o evangelho é simples. Esse versículo aqui, Filipe, quando ele pergunta a Filipe, aí Filipe vai com maior simplicidade. O evangelho é simples, meu irmão. Jesus era simples, o evangelho é simples. Não precisa querer, sabe,
se exaltar, não precisa querer ser, sabe, aquele maioral para estar falando palavras difíceis, de acordo com o seu público. De acordo com o seu público, de acordo com as pessoas, mas prega um evangelho simples, porque aquele culto vai entender a palavra simples, e o simples já conhece a palavra simples, porque é Jesus quem nos dá. E aqui entra a palavra onde ele anuncia Jesus. E indo eles, quando ele anuncia Jesus, o eunuco ali sente o Espírito Santo nele e começa a crer. E nesse começar a crer o que ele diz, e indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui a água que impede que eu seja batizado. Aqui é o quê? Conversão. A conversão, né? Conversão. Começou a conversão naquele eunuco, que lia, não entendia, e que passou, quando Filipe quando anunciou Jesus para ele, ele começou a entender quem era Jesus. Ele passou a crer quem era Jesus. É a conversão. E disse Filipe, quando ele perguntou o que impediria, né, de ser batizado ali, né, aqui está a água, e disse o eunuco: eis que a água que impede aqui que eu seja batizado. O que impede? E qual foi a resposta de Filipe a ele? Qual foi? E disse Filipe: é lícito. Nada te impede de você ser batizado. É lícito se tu crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. A conversão já estava confirmada, porque ele creu que Jesus era o Filho de Deus. Filipe tinha anunciado para ele quem era esse Jesus, que nos salva, que nos cura e que nos liberta, e que está salvando você, está curando você, está te libertando, você e toda a sua família. Aí é que vem a palavra quando se fala desse batismo. Batismo. Eu sei. Então, aquele eunuco ali se batizou junto com Filipe naquela água. E olha só, e mandou parar o carro e desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e batizou. Ali é o batismo. E batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe e não viu mais o eunuco. E jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto e indo, passando, anunciava o evangelho em todas as cidades até que chegou a Cesareia. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Filipe batizou aquele eunuco. Aquele eunuco foi embora feliz, porque quando houve ali batismo, e mandou parar o carro e disseram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe e não viu mais o eunuco. Amém? Sabe o que é? Fé. É crer que o Senhor Jesus Cristo salva, cura e liberta. Amém? Que o Senhor Jesus venha abençoar a cada um, em nome do Senhor Jesus Cristo. Evangelista Dalmo Pereira. E se você ainda não deu um passo para Jesus, dê um passo para Jesus. Aceite o Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Se você aceita o Senhor Jesus, dê um passo para Jesus. Dê um passo para Jesus, que Ele vai salvar, curar e libertar você e toda a sua família. Tirar você desse cativeiro, desse deserto. Em nome de Jesus.